fim. E nós vamos ler juntas duas passagens, uma muito pequena, uma um pouco maiorzinha, que está lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Apocalipse, o próprio Senhor nos declara, Apocalipse 22, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pai, leva-nos a esse lugar de revelação da Tua palavra. Leva-nos a esse lugar de Jesus genuíno, de pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos, Espírito Santo, sermos revelados da palavra através do agir do Teu Espírito, para que possamos crescer plenamente na Tua graça, capacitadas, Senhor, pela revelação que somente o Teu Espírito pode nos dar. Eu apresento as mentes e os corações que estão aqui nesta casa, que cada uma de nós possamos ser sensíveis com um coração de terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nós e liberará sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meninas, esse contexto, né, essa palavra que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês hoje, ela vem, né, de algo que eu tenho, uma fonte que eu tenho bebido, né, uma fonte que eu tenho buscado, que é uma literatura, um livro antigo do Luciano Subirá, mas que falou muito ao meu coração. Engraçado que peguei esse livro, entre alguns outros, que estava bem encostado lá nas gavetas, separei uma manhã, toma esse, vi esse pequenino livro, Conhecimento Revelado, e falei, caramba, me atraiu. Quero poder me debruçar sobre ele. E ali comecei a ler, o Senhor começou a falar ao meu coração, comecei a ver algumas coisas que acredito que é de grande valia para todas nós na nossa caminhada de fé, da nossa vida cristã. Por quê? Nós lemos aqui que para que os nossos corações sejam animados, nós devemos estar unidas em amor, enriquecidas pela plenitude do entendimento, para pleno conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, no qual, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A palavra, ela sempre nos inspira nessa busca constante do conhecimento de Deus. E nesse caminho, muitas vezes, né, de aprendizado, muitas vezes nós nos perdemos. Isso não porque desejamos nos afastar intencionalmente da presença do amado, mas porque muitas vezes nós não permitimos ao Espírito Santo continuar a realizar a sua transformação progressiva em nós. Que transformação é essa, Vanessa? A transformação que é pelo Espírito, que é atuante no nosso homem interior. Muitas pessoas, na verdade, nunca experimentaram essa transformação. Todavia, tem algumas que até já tiveram uma determinada experiência inicial em direção a essa metanoia, a essa transformação. Todavia, de alguma maneira, elas estagnaram na fé. E aí a gente se pergunta, como? Como que isso pode acontecer? Como haver, de fato, essa estagnação na caminhada de fé? Já que, lá em Provérbios, a palavra diz, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Ué, que utopia é essa? Se a própria palavra nos revela que a nossa vereda, ela é comparativa à luz do amanhecer. E que ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Mas
nós nos perdemos? Se, de fato, nenhuma circunstância nós deveríamos admitir o esmorecimento do nosso processo de transformação. Não é verdade? Se a palavra nos diz que a nossa vereda ela é límpida, ela é clara e vai brilhando até encontrar um dia de perfeição, por que será que nessa caminhada, nesse processo, nós, muitas vezes, somos esmerecidos na nossa fé? Ou, melhor dizendo, no nosso processo de metanoia, que nós já aprendemos que é a mudança de mente da nossa antiga maneira de proceder, para hoje, que somos de Cristo e vivemos por Cristo. Enfim, ainda que nós não sejamos transformadas de imediato ao conhecer Jesus, há algumas áreas de nossas vidas que nós conseguimos sofrer o impacto transformador, regenerador da palavra de Deus. E ao sofrer esse impacto da transformação mediante a palavra, nós experimentamos em alguns momentos uma transformação radical. E áreas das nossas vidas, muitas vezes, são impactadas por esse lavar da palavra. Portanto, a gente conclui, a gente chega a um pensamento. Poxa, se o nosso processo de transformação, ele ficou ou está estagnado, é porque, em algum momento, a revelação de Cristo em nossas vidas também estagnou-se. Nós temos uma palavra em grego que é apocalipsis, traduzida por revelação. Significa literalmente a remoção do véu. Isto indica a remoção de um empecilho à nossa visão, o qual, em nosso caso, é a nossa dificuldade de entendermos as coisas espirituais. Vejamos, vamos colocar ali, por favor, é Fred que está ali? É Carol. Por favor, Carol, nós vamos para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Um trecho da carta escrita por Paulo aos nossos amados de Coríntios. Ora, ainda não me acostumei dali estar apagado, eu sempre fico esperando o start ali. Está tudo certo. Perdão, primeira carta de Coríntios, capítulo 2. Obrigada, meu amor. Meu amor está prestando atenção na reunião de mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós poderemos penetrar nesta dimensão de entendimento. Entretanto, muitas vezes, minhas irmãs, todas nós nos inclinamos a uma busca de um entendimento meramente intelectual, ou seja, segundo a nossa carne. Muitas vezes, quando somos ofendidas, muitas vezes, quando somos magoadas, muitas vezes, quando somos decepcionadas, seja com as circunstâncias ou com as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes nós nos levamos por sofismas diabólicos. Sofismas diabólicos. Sofisma, engano mental, que nos aprisionam e nos levam a deixar a palavra, a sua prática de lado, e nos faz debruçar sobre os nossos próprios traumas, angústias, decepções. E nos tornamos, muitas vezes, mulheres amargas,
quando não, nós simplesmente deixamos de andar segundo aquilo que é espiritual, sobrenatural, com uma visão de mundo totalmente em conformidade com a presente era e nos distanciamos dessa relação com o eterno. E isso, muitas vezes, minhas irmãs, acontece de maneira muito sutil na nossa caminhada. É um muito sutil do cansaço, é um muito sutil da correria, é um muito sutil de eu não ter, de fato, tempo para me dedicar ao Senhor, e assim eu não consigo me aperceber do tempo que é o kairos de Deus na nossa história, na nossa vida. Porque o cronos, para nós, é que tem nos regido. E a nossa mente tem sido deturpada de acordo com a conformidade da presente era. Isso, de fato, nos leva para um lugar que acaba, por fim, nos roubando do nosso processo de transformação em Cristo. Já que não é possível para nós viver apenas com aquisição de informações. Aquisição de informações, Vanessa, como assim? A palavra, ela é o próprio Cristo. E a palavra tem o poder regenerador de me lavar e de te lavar. Nos confrontando e nos buscando andar em conformidade com a mente do próprio Cristo. E assim podermos andar em direção contrária ao presente século. Todavia, se nós não avançarmos e ficarmos apenas naquela aquisição de informação, aquisição de conhecimento, mas sem uma busca, apenas de uma maneira pragmática, teológica, por fazer, eu leio porque tenho que ler, mas aquilo não gera em mim uma mudança de mente para moldar o meu comportamento. Se não gera uma metanoia em mim, se não muda as minhas práticas e não muda quem eu sou, ela vira apenas aquisição de informações e aquisição de informações teológicas sobre Deus, sobre Cristo, mas que não leva você e nem eu a lugar nenhum. Então, quando nós não temos esse acesso a uma operação do poder de Deus em nosso íntimo, nós não conseguimos vivenciar o que o livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É impossível, pois a nossa busca pelo conhecimento de Deus necessita ser progressiva, distante de nossas paixões, distante dos sentimentos que nos limitam à visão. Nós vamos ler agora o que o apóstolo Paulo nos disse, nos ensinou na segunda carta de Coríntios, no capítulo 2 também, agora é a segunda carta, versículo 13 a 16. Vai falar um pouco sobre essa visão que é limitada. Obrigada, Rodrigo. Essa visão que fica ali, nebulosa, distorcida. E não somos como Moisés, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 13 a 16, ok. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois somente em Cristo é que ele pode ser removido. Paulo está trazendo aqui, minhas irmãs, uma crítica muito severa à maneira de agir de Moisés no deserto. Pois ele, ao descer do monte, eu não sei se vocês conhecem essa passagem, né? Talvez algumas conheçam, outras não.
Então, parafraseando aqui, Moisés estava no monte buscando a presença do Senhor. Quando ele desce do monte, ele desce com um intenso brilho da glória de Deus em seu rosto, em sua face. E ele, para não permitir que o povo percebesse o desvanecer da glória de Deus, do seu rosto, ele colocava ali um véu para se dirigir ao povo. Muitas vezes, nós estamos agindo em nosso homem interior como Moisés. Muitas vezes nós colocamos um véu diário nos olhos dos nossos corações, não permitindo o agir de Deus, não permitindo a exortação do Espírito Santo, impedindo a nós mesmas o relacionamento sincero com aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O nosso conhecimento de Deus, minhas irmãs, ele necessita ser, como já dissemos aqui, progressivo e contínuo. Vejamos o que Paulo nos ensina, e isso depois de anos de comunhão e intimidade com Cristo na carta escrita à igreja em Filipos. Vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de 8 a 11. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser nele achado. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Minhas irmãs, se nós pararmos de avançar em nossa caminhada de fé, nós vamos permitir que esse véu da incredulidade, que esse véu da insatisfação, ele permaneça constante sobre os nossos olhos. E nós não vamos conseguir nos mover, nós não vamos conseguir ter essa sede e fome da presença, nós não vamos conseguir buscar esse conhecimento de Deus para viver uma vida e uma mente de transformação pelo Espírito. Porque o véu, ele continua nos nossos olhos. E esse véu que impede a nossa visão, que às vezes nos faz não querer fazer caminhos de volta, que muitas vezes não nos faz querer estarmos juntas, congregando, trocando, servindo, mas muito mais às vezes do que servir, porque muitas vezes o servir para algumas é algo que é um fluxo natural, é um fluxo que é genuíno. Muitas vezes, eu estou aqui, eu tenho uma possibilidade, eu gosto de estar servindo a sociedade, de estar buscando executar um social, e faço isso muito bem. Só que a vida com Deus, essa vida de transformação mental, essa vida que muda quem somos através do nosso homem interior, ela não fala apenas do estender a mão, mas ela também fala de uma disposição do teu e do meu coração de querer ser ajudada, auxiliada, amada. Mas muitas vezes nós precisamos despir de quem somos e nós permitimos que o véu permaneça nos nossos olhos, nos impedindo de nos doar para as relações, de nos abrir, de desabrochar, de conhecer umas às outras, porque eu teria que assim me revelar, eu teria que assim me mostrar, eu teria que assim mostrar para outra
quem eu sou. E que num encontro, num prédio como esse, não me revela. Mas na intimidade da minha vida, esse raio-x, eu ainda não quero provar. Eu ainda não quero permitir. E muitas vezes, nós vivemos uma vida fadada à mesmice natural do presente século. Aonde eu sirvo, sim, eu estou aqui, é só você me chamar. Mas uma predisposição de encontro do outro, ninguém me chamou, eu acho que não preciso, eu estou aqui, é só falar. Mas essa falta de disposição interna do nosso coração, essa falta de disposição em atitudes, no agir, no ser ousada, em se permitir tocar e ser tocada, nos leva para uma contínua permanência de um suposto véu que limita a nossa visão. Nós precisamos, de fato, retirar esse véu da incredulidade, da insatisfação que permanece sobre os nossos olhos, olhos dos nossos corações, porque assim, se não for assim, removendo-o, nós jamais alcançaremos o propósito de Deus para a nossa existência. Nós devemos crescer até a plenitude do conhecimento de Deus. É impossível você crescer em direção à plenitude do conhecimento de Deus sem permitir servir e ser servida. Eis-me aqui, Vanessa, quero ser servida sim, gosto bem mais do que servir. Não é sobre esse tipo de serviço. É sobre o tipo de serviço de se deixar ser tocada, ajudada, auxiliada, ensinada, um coração que é ensinável. Nós temos um Senhor que detém a propriedade da nossa vida. Ele é quem nos conduz, através do seu Espírito Santo, a viver em revelação e graça do Filho de Deus, Cristo. Nada podemos fazer sem a revelação de sua palavra, sem a prática daquilo que Ele tem nos ensinado e exortado. Eu quero aqui trazer para vocês um comparativo do grande abismo que há entre ouvir e receber a palavra de Deus. Ouvi-la, dando crédito à mesma, mas sem permitir que haja alguma mudança em nós, nos faz permanecer inertes, sem estarmos comprometidas com o que ouvimos. Agora, receber, acolher a palavra, não é somente ouvi-la, mas também é comprometer-se, abrir-se à sua poderosa e transformadora ação. Vamos juntas para o ensino de Tiago, lá no capítulo 1, nos versos 22 a 25, que nos ensina. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmas. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Se assim, minhas amadas, nós não procedermos, nós nunca chegaremos a experimentar a operação da palavra viva em nós. Esse operar da palavra, esse ensino que nos leva a ter uma mudança de mente, esse lugar que a gente consegue servir e também ser ensinável, um coração que não anda em conformidade com este mundo, mas um coração que está disponível a renunciar, um coração que está disponível a praticar a palavra comunicada no Espírito, pelo Espírito. A palavra do semeador é uma parábola, na verdade. Eu não sei se aqui todas conhecem, todos aqui vocês conhecem essa palavra, a parábola do semeador, que está em Mateus 13, ou não? Tem alguém que não conhece? Que nunca ouviu falar na parábola do semeador? Então, todas conhecem? Vamos seguir. Estou perguntando só para a gente poder ir para ganhar um tempo, apesar que a gente está legal. Mas o nosso amado Jesus, ele nos ensina, em uma dessas suas parábolas, que os que apenas ouvem a palavra, eles não frutificam. Tornam-se, assim, exatamente o oposto daqueles que a recebem, daqueles que acolhem. A parábola do semeador, ela está ali em Mateus 13, caso você depois quiser ler, versículo 3 a 8. Mas nós vamos seguir para a explicação da parábola, que está em Mateus 13, 19 a 23, que diz assim: a todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, ela é de pouca duração, sobrevindo angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Nós precisamos permitir, minhas irmãs, precisamos permitir que a verdade do Cristo seja a nós revelada. E essa revelação, ela só tem um caminho de êxito. Esse êxito, ele é através de uma busca em seguir e prosseguir em conhecê-lo, como Oséias já nos ensinou no seu livro. Não podemos permitir, mulheres, meninas, nós não podemos permitir que as nossas dores, que as nossas mágoas, que as nossas insatisfações pessoais sejam um véu a nos impedir o comprometimento com Ele, com Cristo. O Cristo, Ele nos leva para esse lugar de viver dignamente a vocação que nós recebemos dEle. Só que para viver de modo digno essa vocação, eu e você precisamos nos dispor a querer viver por essa verdade. E muitas vezes se dispor a viver por essa verdade nos leva para um lugar de obediência, e obediência severa em alguns momentos para a nossa carne. Nós, se andarmos segundo aquilo que semeamos, segundo aquilo que colocamos na terra do nosso coração, que é carnal, que é natural, nós não conseguimos encontrar, assim, um lugar de transformação mental. Nós precisamos estar disponíveis a todo dia, ao se levantar, ao romper da aurora, para que possamos brilhar essa luz do Cristo, até que seja dia perfeito. Nós precisamos estar disponíveis a viver esse lugar, muitas vezes de desconforto, que é a vida
prática, conforme Tiago nos ensinou. A vida prática do Evangelho de Cristo Jesus é que vai te levar, é que vai me levar, é que vai nos levar a esse lugar onde nós podemos provar dessa transformação e viver uma vida de servir a quem está à nossa direita, a quem está à nossa esquerda, mas também de permitir ser tocada. Quando eu prefiro muito mais o aconchego da minha vida comum, da minha casa. Quem não, meninas? Quem nunca? É claro que isso é muito natural a nós. Quantas de nós aqui, uma vida corrida, sejam as mais novas, com seus estudos, com seus estágios, sejam as mais velhas, as que já são mães, as que já têm filhos crescidos, a contínua era presente nos leva a uma chamada de demanda insistente, aonde nós, de fato, não conseguiremos prosseguir, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, se não estivermos linkadas, fincadas no nosso coração, nele. É importante, é necessário que possamos estar sempre disponíveis para a revelação desse Deus que é poderoso, desse Deus que é sobre todos, desse Deus que é criador, nosso refúgio, nossa certeza de paz em meio às nossas tribulações. Nossas tribulações, elas são diminuídas quando nós encontramos esse lugar de paz, esse lugar onde o grande eu sou, o princípio e fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele se torna aquele que se relaciona conosco. Pela nossa busca, pelo nosso desejo de romper nas nossas limitações ordinárias, comuns, aonde nós, de fato, entendemos que é necessário, sim, esse tempo onde eu preciso me relacionar com Ele, seja através da palavra, seja através das minhas orações. Nós, mulheres, para encontrarmos esse lugar de amadurecimento, de crescimento, de metanoia, de mudança de mente, é impossível se não for de uma maneira onde haja uma literal renúncia e busca à presença do amado em todos os nossos dias. A minha oração é que, de fato, eu e você, nós juntas possamos corresponder ao chamado dele, sendo cheias do pleno conhecimento da sua vontade. Vanessa, ser cheia do conhecimento da sua vontade, sim. Nós podemos encontrar esse lugar de conhecimento pleno, de plenitude, de entendimento e revelação, a nos debruçarmos nesse relacionamento sincero, contínuo e progressivo com Cristo, através do seu Espírito. É um convite à sociedade que se relaciona conosco todos os dias, quando muitas vezes o nem falar é necessário, apenas o agir de mulheres que são transformadas, de meninas, de jovens que são transformadas pelo poder renovador e restaurador da palavra de Deus. Às vezes o falar não é necessário quando a sua procedência, o seu agir nesse mundo, ela reflete essa luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Essa é a minha oração para a minha vida, para a minha casa. Como Paulo, se Paulo disse isso, quanto mais eu, quanto mais nós, não estamos plenamente prontos, mas continuamos a conhecer, a buscar conhecer, a buscar se relacionar, a buscar progredir, a buscar crescer no nosso relacionamento com Deus e umas com as outras. Impossível nos relacionarmos com o Senhor e não darmos atenção a pessoas. Esqueça, não há um evangelho que seja fundamentado em correspondência de graça para ser simplesmente abençoada e tomar posse daquilo que você almeja. A mulher que anseia gerar filhos e não a tem, não tem motivo para não se alegrar na presença do Senhor.
A jovem que é solteira e deseja um casamento dos sonhos e já passei dos 30. Não tem motivo para se encontrar em um lugar de prostração quando ela se rende ao senhorio do Cristo. A mulher que é casada, mas, quem sabe, em alguns momentos reflete que tenha se casado mal. Porque às vezes se compara com a outra, que tem um relacionamento um pouco mais interessante aos seus próprios olhos. Mesmo essa mulher que vai viver com esse homem até que ele venha, ou até que lhe falte o fôlego de vida. Essa mulher que segue o Cristo, ela tem um lugar de alegria e paz. Ela tem um lugar de regeneração. Ela tem um lugar de gratidão. Não se enganem, mulheres. Eu não posso me enganar. Nós não podemos viver o Evangelho achando que tudo nos irá bem em todo o tempo. Algo que Jesus nos prometeu, algo que Jesus nos ensinou, é que, eu já falei isso para vocês em outros momentos, né? Nesse mundo, nós teremos aflições. Pode deixar, Tainá, que te livrarei de todas. Foi sobre isso. Vanessa, nesse mundo tereis aflições. Mas, minha amada, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. Essa é a proposta do reino de Deus. E não há outra coisa que possamos compartilhar nessa casa, nesse tempo, na presente era. Não há outro evangelho que possa ser salvífico ao meu e ao teu coração. A história da redenção, em que muitas vezes a gente prega, aceita Jesus, como até hoje eu tenho um preconceito com essa frase, né? Não vou sair por aí, vocês vão ver. Aceita Jesus. Não, não é aceita Jesus como teu Salvador. É apresentar um evangelho, onde Jesus, ele elaborou um plano de salvação por causa do meu e do teu pecado lá no Éden. Nós escolhemos a árvore errada. Nós decidimos comer o fruto errado. Nós quisemos sim ser independentes. Eu e você. Não, eu não. É Adão, é a Eva, não tem nada a ver comigo. Claro que tem. A gente vê os nossos babies. Se a Júlia não cuidar bem de Ana Laura, admoestando-a em pequena idade, coloca um dedo na cara da mãe. Nós somos geradas em pecado, porque assim escolhemos lá atrás. Então, o nosso Deus, que é galardoador, é abençoador, nos concedeu um plano de salvação antes da fundação do mundo. Todavia, o Evangelho ele não é sobre ser ou não ser salvo. O Evangelho não é sobre aceito Jesus ou não aceito Jesus. O Evangelho começa com uma confissão de fé, que é ao abrir a sua boca e declarar, sim, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador, mas também como meu Kyrios. É uma palavra em grego, para as que nunca ouviram falar, dono da minha vida. E dono é dono em todas as áreas. E aí, por isso, eu começo assim a pregar um evangelho que se torna eficaz para a tua vida, para a minha vida e para a vida daquelas que me cercam. Um evangelho que a gente, de fato, num momento de muita dor, é claro, meninas, que nós vamos passar, porque a palavra de Deus também diz, o dia mau vem para todos. O dia mau vem para todas. Como você vai estar no dia mau, quando ele se apresentar a ti, se já não se apresentou? Esse dia mau, esse momento onde nós precisamos nos parecer com ele, independente das circunstâncias, é esse dia, ou melhor, é esse lugar de crescimento e aprendizado, porque é no Cristo. Então, não importa
se o dia mau chegou hoje, ontem, ou virá daqui a alguns anos. Não importa a escolha que eu fiz do casamento. Ah, mas assim é fácil. Ah, porque também é fácil falar em divórcio, né? É claro, meninas, vocês sabem que tem casos e casos. A gente não está fazendo uma salada e nem estamos falando sobre o tema divórcio. Todavia, o mundo nos traz retornos muito práticos, muito distantes da prática da palavra de Deus. Então, a nossa caminhada, o nosso dever, enquanto Igreja de Cristo na Terra, é poder viver esse evangelho que regenera, que transforma a nossa própria vida pelo auxílio do Espírito e poder, assim, conduzir muitas, a esse lugar de redenção. Mas não porque eu preciso aceitar Jesus e fugir do fogo do inferno. Isso vai ser muito bom. Obrigada, Jesus, por isso. Mas não. Mas é porque eu preciso aprender com Ele a crescer, a viver uma vida estável, madura, independente das circunstâncias que me são apresentadas. Que nós possamos, minhas irmãs, juntas, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, que possamos juntas viver essa descoberta do reino, dia após dia, dessa semana, que está apenas começando amanhã. Eu e você possamos fazer nossas escolhas pautadas em obediência àquele que é o Senhor e dono da nossa existência. Que possamos corresponder ao seu chamado, sendo cheias do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos andar de maneira digna. Para que possamos andar de maneira digna da revelação que nós recebemos. Amém? Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Minha oração é que essa palavra possa, dentro de vocês, ser ruminada. Nos é ensinado que o boi, né, ele come, ele mastiga e não engole, né? Não vai direto, ou vai para o estômago e depois retorna. Depois o pastorzão me corrige se eu estiver falando besteira. Então, sejamos como os bois, esses ruminantes aí, essas vacas, e possamos ruminar a palavra. Que você não saia daqui apenas a ouvindo, mas como nós aqui recebemos do Senhor, que possamos ser zelosas praticantes e possamos recebê-la no coração, sendo o nosso coração terra fértil. E assim acolher a palavra da verdade para viver uma vida de prática segundo aquilo que o Espírito de Deus tem nos revelado. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. Eu quero finalizar aqui esse tempo, ali ainda está num horáriozinho legal, cantando uma canção com vocês. Na verdade, eu quero ensinar essa canção para vocês. Essa canção, ela é nova, ela deve ter uns 2 meses. Mas, meninas, desde que eu a ouvi pela primeira vez, ela me arrebatou o coração em meus devocionais, em meus momentos, cozinhando na minha casa. Uma palavra que fala sobre quem Ele é. Fala nada sobre a gente, nada. Mas fala exatamente como a palavra dele nos leva, né, nos conduz a se parecer com Ele, a olhar para Ele, a renunciar por Ele. Então, essa canção, ela nos leva para esse lugar, onde a gente fala sobre a grandeza desse Deus, onde a gente consegue entender que, através da natureza que Ele criou, há uma revelação de sua obra, de quem Ele é. Essa canção, ela fala que há um caminho, que há uma verdade e há uma vida. E esse caminho tem um nome, que é Jesus. Então, e ela finaliza, né, exaltando Ele. Deus poderoso, Deus poderoso. Segura um pouquinho, a gente vai liberar esse playback, porque eu não ensinei para a equipe.
mas eu vou só cantar aqui a capela, o refrão com vocês. Ele é assim. Deus poderoso, Deus sobre todos, ao teu falar, tudo se faz. És o refúgio, nossa certeza, Deus Criador, o grande eu sou. Amém? Vamos, libera esse playback para a gente e vamos aprender juntas comigo. Se puder colocar a letra, Carol, alguém. O nome é Princípio e Fim. Se puder, né? De um grão de areia a mais alto céu, a natureza revela quem és. De longe Oriente. Eu vou pedir para voltar de novo, porque com playback, se dá essa quebrada assim, a gente não consegue. Não é a mesma coisa de ter uma equipe. Eu perdoo vocês, vocês perdoam a gente segue. Vamos voltar lá do início. E não sei se dá, já que parou, dá para colocar, David, a letra? E também caiu, a gente aguarda ali. Bom, aí tem a letra. Se quiser abrir, ótimo. Que aí vai, a gente vai do início. Perfeito, esse vídeo vai aparecendo. Tá ótimo. Oh, Jesus, Tu és o Senhor. De um grão de areia ao mais alto céu, a natureza revela quem és. Do longe Oriente até o pôr do sol, todo ser vivente ouve tua voz. Há um caminho, verdade e vida, seu nome é Jesus. Então eu me rendo, entrego minha vida com Cristo na cruz. Deus poderoso, Deus sobre todos, ao teu falar tudo se faz.